Estamos aqui entrando ao vivo num chamado para reunir pessoas que a gente tem chamado de os ovelhas verdes da família, que são pessoas que não só gostam de sustentabilidade, mas que levam outras pessoas consigo. O nosso tema de hoje bom, vamos lá, vamos já começar meio que num tema meio aula, né? A gente tá entrando na era digital. Eu sou a Fabiola Pesce, fundadora dessa escola aqui, ó, a Passárgada. A Passárgada se propõe a ser uma oficina de sustentabilidade e que opera num formato de escola. E a gente tá agora entrando nessa era digital e eu vim aqui contar pra vocês, porque eu era CLT e eu agora empreendo digitalmente, que essa é a novidade da casa, mas eu saí do CLT e passei a empreender em sustentabilidade. E eu vim aqui contar como é que eu dei essa virada de jogo na minha vida com sucesso. Porque tem muita gente por aí tentando, querendo, se esforçando, sonhando e adiando esse sonho, né? Às vezes preso num CLT. Então, eu tô aqui querendo convidar você a acompanhar uma jornada que foi, assim, muito pessoal. Até vamos lá, vamos começar nas aulinhas, por quê? Porque me explicaram, eu tô entrando nessa era digital e eu tenho uma escola chamada Passárgada. E me explicaram que esse jogo aqui do digital, ele é um jogo um pouco mais pessoal, porque as redes sociais, elas são pessoais. Só que a gente tá querendo manter a bandeira da Passárgada, porque a gente acredita que hoje a gente tá contando a nossa história em sustentabilidade, mas um dia a gente não vai estar contando a nossa história, a gente vai estar contando a história de pessoas que estão ali do outro lado, que passaram a ter êxito em sustentabilidade, que passaram a ter melhores resultados e que vão poder levar outras pessoas contando suas próprias experiências. Então a gente quer manter essa bandeira de Passárgada, porque hoje é essa carinha aqui que vos fala, mas talvez outro dia não seja mais eu. E ainda assim, a bandeira, a causa, o tema e o legado que a gente está querendo construir enquanto Passárgada vai estar firmado, vai continuar sendo perpetuado através de outras pessoas que vão estar tão prontas e que já estão, né? Mas que talvez a gente consiga mudar o formato de comunicação ou a maneira de se expressar aqui na Passárgada. Isso está sendo uma construção muito legal, tudo isso que a gente está vivendo, né? E nessa passagem que a gente está fazendo pro legado digital, que é um jogo muito mais do 1 a 1, de ser uma rede pessoal, que é muito mais de tu colocar a tua cara e contar e compartilhar. Bom, várias coisas vêm de aprendizado. E hoje eu vim trazer muito da minha história mesmo, Fabiola Pesce, né? Começo contando que eu sou uma canceriana, para quem entende, né? E que é muito legal estar vivendo essa semana de entrada digital. Essa semana a gente vai vender fazer a nossa primeira oferta digital no final de um curso chamado Adelante, que a gente oferece dia 11, 12 e 13. E essa passagem que a gente está fazendo essa semana acabou caindo em uma semana que eu considero muito mágica. Para quem sabe o que é o calendário maia, eles têm o Kim do dia e de acordo com o Kim do dia, a gente está passando por um período que é o período, deixa eu ler aqui, do macaco, a onda do macaco. E a onda do macaco é de transformações mágicas. É um bom ciclo para fazer magias e ser mestre das suas transformações. E é nisso que a gente acredita, porque o que eu vou te contar nessa jornada, que talvez você esteja inclusive assistindo essa live em replay, porque talvez você queira virar o jogo da sua vida, vai ser muito dessa jornada pessoal. Então, começando a minha história pessoal, primeiro que eu vim com algumas habilidades, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, então quando eu fiz comércio exterior, que foi minha primeira faculdade, eu também já tinha feito um curso técnico que me deu o direito de trabalhar tecnicamente como design de interiores. Mas isso fica como uma bagagem de legado que eu fui usar depois na ambientação da Passárgada. O que acontece? Quando eu decidi migrar do CLT para essa onda de digital, eu comecei a entender que eu tinha várias coisas ali envolvidas. Dentre elas, eu percebi que as pessoas tinham medo. Só que medo, sei lá, tem a ver com fé. Eu não tô falando fé de religião, fé de acreditar.
E essa fé, você não tem fé quando você não acredita que as coisas vão acontecer. Eu acho que eu nunca tive esse medo, porque sustentabilidade para mim foi uma resposta muito clara. Ao mesmo tempo que eu trabalhava no comércio exterior, quando eu percebi a oportunidade que eu tinha na mão, porque eu vinha de uma bagagem de logística e eu tinha me apaixonado pelo tema do lixo e eu podia fazer a logística reversa, eu já vi que era uma história de construção, era uma história que eu ia ter que aprender muito, né? Afinal, sempre que você está fazendo uma coisa nova, você tem que começar fazendo uma das coisas que eu considero o melhor investimento da minha vida, que é investir em conhecimento. Né? E daí depois a gente vai estar falando hoje sobre empreender digitalmente, empreender, sair da CLT para empreender, a gente vai estar falando sobre tudo isso, sobre essa virada da vida de jogo. E eu vou inclusive trazer um pouquinho sobre isso, né? A diferença entre quando você faz um investimento, o que é investimento, o que é um custo, várias coisas nesse sentido. Então, o que a gente está trazendo aqui? A gente está trazendo esse conhecimento, onde quando eu decidi sair do CLT, eu percebi as pessoas com medo. Eu não tinha esse medo porque eu via que eu estava muito confiante na solução que eu podia entregar para o mundo. E aí vem uma coisa que eu venho falando consecutivamente aqui, porque a gente começou a trazer não só a sustentabilidade, mas a gente veio trazer também um gás para as pessoas terem melhores resultados em sustentabilidade. Então, na nossa timeline, uma das coisas que você vai ver repetidas vezes é que você tem que ter uma solução. Se você não tem uma solução em sustentabilidade, ou melhor, se você não tem uma solução para o mundo, enquanto empreendedor você já está obsoleto. Por exemplo, quando você vai comprar uma roupa, aquela roupa está resolvendo a tua necessidade de se vestir, de passar frio, ou de ter um status social, depende como aquela marca se posiciona. Então a gente vai entender que quando você tem um empreendimento, você está resolvendo alguma coisa para alguém. Dentro desse conceito, graças a Deus, quem trabalha com sustentabilidade resolve alguma coisa para alguém e tem um propósito por trás desse resolver. Então a gente consegue criar territórios lixo zero, a gente consegue criar territórios veganos. O vegano, o que ele tem de além de ser mais carismático? O vegano ele é ecoeficiente, que vai ser as aulas consecutivas que vocês vão ver aqui na Passárgada, nesse lifelong learning, que é essa jornada que a gente está tendo aqui nessa passagem para o digital. Então, o que está aqui acontecendo? Estou contando dessa passagem de como eu saí do CLT para empreender sustentabilidade, porque eu vejo muita gente batendo cabeça. E nesse bater cabeça, o que é legal eu contar? Bom, não foi, obviamente, tudo mil maravilhas desde o começo. Uma das coisas que aconteceu foi que eu me envolvi num movimento muito grande, que é o movimento Lixo Zero. E aquilo foi genial, porque conectou muitas pontas da minha rede. Conectou pessoas que sabiam reciclar o resíduo, com pessoas que sabiam transportar o resíduo, com pessoas que sabiam tecnicamente aprender novas aplicações para aquele resíduo, com empresários que sabiam transformar toda essa rede em negócios, com professores que queriam ensinar tudo isso. Então a Semana Lixo Zero, ela foi uma atividade que aconteceu nos anos de 2014, 2015, 2016 para Passárgada, e que deu muita da entrega do nosso propósito para o mundo. E foi muito legal, porque daí a gente conseguir perceber quais eram as coisas as quais as pessoas realmente queriam aprender. E foi a partir dali que a gente foi surgindo os nossos primeiros produtos. Porque para quem não sabe dessa minha jornada, logo que eu saí do comércio exterior e aprendi a fazer logística reversa, a minha jornada iniciou como sendo uma tentativa de consultoria. Então a gente ia lá, batia, a gente tinha como cenário, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos saindo em 2010, eu pedi em demissão em 2012, então eu achava que o Brasil inteiro estaria organizando seus planos de gestão de resíduos, só que não, as pessoas na realidade não estavam muito interessadas em fazer isso, algumas não estavam. E daí foi quando a gente veio com a Semana Lixo Zero e eu conheci toda essa rede que queria fazer. E foi observando essas pessoas e escutando os chamados dela, porque muitos clientes que a Passárgada teve ao longo desse caminho
foram pessoas que nos viram nessas atividades e daí elas começaram a dizer, puxa, mas eu queria saber mais sobre isso, ou eu gostaria de trazer isso para minha empresa, ou eu gostaria de trazer isso para a minha escola. E através desses chamados a gente começou a criar os produtos da Passarda, porque já lá, do momento onde a gente começou a tentar a trabalhar com a consultoria que não tinha funcionado, porque o mundo não ia pagar por aquele serviço, as pessoas que queriam fazer, elas podiam não só aprender, como aplicar e contar para outras pessoas. Eu disse, puxa, esse cenário que muito me interessa. Então, eu transformei todo o conhecimento técnico que a gente tinha em gestão de resíduos voltado para metodologias lixo zero em cursos. E esses cursos começaram a nos dar uma receita regular. Não pensa ainda que estava fácil. Nesse momento, inclusive durante a semana lixo zero, aconteceram algumas coisas muito legais. Porque teve, por exemplo, um período onde estava recém entrando o Uber no Brasil. As coisas não eram tão perigosas, parece, como são hoje. E eu estava dura de grana, saindo do mercado, e eu decidi não só conhecer redes de compartilhamento, como eu dirigi Uber, e daí também eu coloquei meu apartamento para alugar no Airbnb. E essas duas receitas seguraram um tempinho. Não que eu já não tivesse um pé de meia, porque como eu vim do comércio exterior, eu vim dessa multinacional, onde eu ganhava mais de 2 dígitos, e eu fiquei 4 anos nessa jornada de decidir. Do dia que eu decidi pedir demissão da CLT até o dia que eu abri a Passarda, foram 4 anos. Isso não porque eu não tivesse coragem ou qualquer coisa, mas eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Então eu fiz a minha pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, ela era uma pós em gestão ambiental, e eu ficava olhando aquele troço todo e eu pensava, nossa, mas esses químicos, né, de poluição, eu não entendo nada disso, como é que eu vou despoluir o mundo? Aí eu ficava olhando, uma das coisas que me preocupa muito é a biodiversidade, e daí eu ficava olhando como salvar, sei lá, o mico-leão dourado, e eu pensava, cara, eu nunca vou conseguir fazer isso, e eu não sabia exatamente no que eu ia empreender. Até que, né, mergulhada em livros, porque quando você tá numa transição de carreira e você tem, como foi no meu caso, um chamado ou um propósito, você tá, assim, tentando fazer a coisa acontecer, mesmo que o mundo esteja desabando do seu lado. Então eu tava lá, né, com a minha carreira, com um gerente, com um funcionário, com equipe, no comércio exterior, fazendo minha pós e decidindo como colocar minha dedicação para a sustentabilidade. Até que um dia eu escutei uma frase do Lutzenberg que dizia que lixo só era lixo se estivesse no lugar errado. E aquilo salvou a minha vida, porque tudo que eu sabia era carregar, então lixo já era uma causa muito importante para mim, e eu decidi que eu ia ser especialista em uma coisa chamada logística reversa, que é colocar o lixo no lugar certo. E daí eu fui descobrir que na nossa lei, um dos lugares que a lei autoriza você colocar seu lixo é no aterro sanitário, e eu não me conformava com aquilo, então eu comecei a trabalhar não só com gestão de resíduos, que era uma coisa necessária, mas como uma coisa que é objeto de desejo, que é o tal do lixo zero, porque eu aprendi a desviar o resíduo das pessoas de aterro ou incineração. Se o seu lixo não chegar nem em aterro nem em incineração no final, significa que ele não é um lixo. Significa que ele foi reintroduzido na cadeia produtiva, por isso que se chama lixo zero. E daí foi muito legal, porque daí eu consegui ver que eu ia poder, primeiro, fazer essa minha jornada em sustentabilidade, uma jornada consistente, regular, agregadora, construtiva e que orientasse outras pessoas. Então foi muito legal, porque quando esse momento aconteceu, eu já estava ainda, né, vivendo o que vive um empreendedor de sustentabilidade de início de jornada, que é viver o mundo de morangos. O que eu chamo de um mundo de morangos? Um mundo de morangos é quando você virou a chave para a sustentabilidade e aquilo deu um plim tão grande que você diz, meu Deus, como é que eu não tinha pensado nisso antes? E daí você acha que todo mundo está te acompanhando, e daí você decide empreender, e daí você abre, sei lá, uma empresa de bike, você abre uma empresa a granel, você faz uma ONG com plantio de árvores, e daí você tenta convencer milhares de pessoas a ir com você, e você fica assim, opa, acho que as pessoas não estão entendendo o que eu entendi. Bom, eu vivi isso também.
Mas eu sou, assim como eu disse, né, que hoje eu ia trazer um pouco mais da minha vida pessoal aqui, eu contei que eu sou canceriana, eu tenho uma lua em Capricórnio. E isso me deixa extremamente racional. Eu não vivi esse mundo de morangos por muito tempo, porque eu cheguei lá e primeiro que quando eu mergulhei, eu decidi que eu ia fazer, cara, eu me apaixonei pelo troço de tal maneira que, sinceramente, eu pagava do bolso seminários em São Paulo, eu fui nos primeiros congressos de logística reversa analisado pelos engenheiros, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, congressos de lâmpadas, congressos, pode imaginar, eu fiz. Os cursos de logística reversa, tinha 6 pessoas do Brasil inteiro, tava eu lá. E com todo esse conhecimento, eu fui ficando muito empolgada, mas eu sou muito matemática. Quando eu chegava nos congressos e seminários, eu percebia que os seminários falavam muito sobre o problema. E que quando você entra num local onde tem muitas pessoas de sustentabilidade, é muito comum que eles estejam reclamando do seu vizinho, do seu político, do seu governo, da recolha de lixo da cidade. E eu não falo sobre o problema, eu falo sobre solução. Aquilo me dava uma angústia, mas uma angústia que eu pensava, cara, eu tenho muita coisa para falar pro mundo. Então, cada vez que eu ia para um congresso e aprendia mais, porque sim, nesses locais você aprende muito tecnicamente, recomendo. Agora tem o Resíduo Internacional de Resíduos Sólidos acontecendo na internet, tá tendo muita live, economia circular. Bom, vocês vão poder continuar aqui acompanhando, que eu vou dar toda essa barbada para vocês. Mas quando eu comecei a ir nesses locais, eu via que as pessoas ficavam muito concentradas no problema, diagnosticando o problema, que foi ótimo para mim, porque eu aprendi muito qual era o cenário, a realidade de cada uma das coisas das quais eu estava estudando, mas eu via que eu tinha solução e que ninguém falava de solução. E foi aí, né, que virou o jogo da minha vida. Deixa eu até olhar aqui minha colinha, ver se tem mais alguma coisa que eu precisava falar. Bom, aí foi quando a gente começou, né, a perceber, para te ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, além de São Paulo, um dos lugares que a gente frequentava muito era o Rio de Janeiro, porque Portugal tem uma iniciativa gigante com o Rio de Janeiro falando sobre logística reversa. Parabéns para o povo de Portugal que se aproximou do Brasil para ensinar, porque eles são menores, então, sabe quando você começa uma coisa nova, que nem a gente tá aqui na internet, é tudo novo, né? Parece que se alguém chega e te diz assim, vai pela direita, que é um atalho, você começa a entender várias coisas, e você pega aquele atalho, e você vai errando menos e tal. Bom, assim foi Portugal com o Brasil. Portugal veio e fez vários congressos aqui no Brasil explicando logística reversa, porque eles são menores, eles já tinham passado por vários processos de tentativa e erro num território muito menor. E como tem essa amistosidade da língua, não sei qual é a conexão do intercâmbio, muitos congressos de Portugal aconteceram aqui no Brasil sobre logística reversa. Tudo isso eu pagava do bolso. Bom, então tava eu lá querendo empreender, queimando o meu capital de giro que eu tinha feito nesse meu tempo de CLT, aonde eu tinha trabalhado nessa multinacional de comércio exterior, investi, se eu for falar em tudo, só na minha faculdade deve ter sido uns 50 mil reais, mais 2 pós-graduações deve dar mais uns 70 mil reais, fora esses formais, vem esses cursos de logística reversa, certamente mais de 20 mil reais, assim, ó, jogando bem baixo, sem contar logística, alimentação, nada. Tudo isso para aprender coisas que hoje eu vejo que são necessidade para o mundo. Só que, como eu sou essa canceriana com lua em Capricórnio, bem racional, eu comecei a perceber que tinha gente querendo empurrar com a barriga e tinha gente querendo fazer. E dessas pessoas que queriam fazer, que eram as pessoas que vinham para o nosso curso, afinal, quem que paga por um curso de sustentabilidade? Alguém que não só quer fazer sustentabilidade, como também quer influenciar outras pessoas, quer investir nisso como um aprendizado maior, assim. Então a gente começou a reunir ali sem querer pessoas com um poder de tração muito grande, que é o que eu digo. Às vezes até as pessoas me perguntam assim, pô, você tem uma escola de sustentabilidade, uau, que legal. Que idade de crianças vocês atendem? Eu digo, não, a nossa escola é para adultos. Porque que acontece? Se a gente for esperar as crianças fazerem sustentabilidade, vai demorar demais, gente. É o que a gente vai fazer nos próximos 20 anos. São pessoas que já estão numa empresa, como poderia contar 1000 casos. Você pode ir, inclusive.
e procurar uma live que tá salva no nosso IGTV, que se chama Não Existe Mais Segredos. Ali eu conto esses casos da Passarga, eu conto da Justiça Federal, que erradicou copos, que criou vários projetos, da Secretaria de Educação no Escola Lixo Zero, da Unimed, que está se transformando num território lixo zero, várias coisas. Mas hoje não é esse o foco. Nosso foco aqui é mostrar que é possível você mudar a sua vida e viver a partir de sustentabilidade. Para isso, você tem que ter raciocínio lógico, você tem que ter mentalidade empreendedora, e essa é uma das coisas importantes. Por isso que se você está aqui assistindo e isso está fazendo sentido para você, lembra daquele seu amigo eco? Na mentalidade empreendedora a gente chama as pessoas para crescerem com a gente. Então aproveita, dá um aviãozinho aqui nessa live, convida esse amigo eco para ele ver e saber de tudo isso que está acontecendo aqui na Passarga, para ampliar a potência das pessoas em sustentabilidade. Então hoje, né, eu venho aí contando de toda essa minha passagem, que foi desde o CLT até ter um negócio de sucesso em sustentabilidade, que é a Passarga. Então eu vim lá nesse começo, tentando fazer consultorias, que não rolou, aí a gente virou essa escola. Aí quando a gente começou a fazer os cursos, as pessoas que chegavam nos cursos eram as pessoas que realmente queriam levar mais adiante, queriam levar mais a fundo. A gente percebia que daí já não era mais raso, não era uma pessoa que queria uma palestrinha. Era um cara que queria saber profundamente, que mudavam os seus hábitos dentro de casa e que pensavam, cara, isso aqui é tão legal que eu quero fazer isso com outras pessoas. Algumas pessoas fazem isso comercialmente, outras não. E daí essas pessoas nos chamavam para conversar. E foi assim que a gente começou não só fazer os cursos e palestras que eram o nosso conteúdo regular. Foi quando a gente começou a criar os programas. O que são os programas em sustentabilidade? Eram conteúdos que tinham data de início, data de fim, tinham um número de limite de pessoas que a gente poderia envolver e tinham uma meta de projeto. Então a gente, no ano de 2019, a gente escreveu, de 2018 para 2019, a gente escreveu 4 programas. Um se chamava Distrito Lixo Zero, o outro Futuridade, o outro se chamava Menos um Lixo, e o quarto, Escola Lixo Zero. Desses 4 projetos que a gente escreveu, 3 a gente vendeu no primeiro ano. Isso significa que o mercado está super pronto para receber, desde que você empacote a sua solução em sustentabilidade de uma maneira que as pessoas queiram receber. Como que eu me dou conta disso? Por exemplo, eu trabalho com lixo. As pessoas querem pagar para dar uma melhor solução para o lixo? Não. Eu diria a maior parte não quer pagar. Mas as pessoas querem pagar, ou elas pagam para ensinar as pessoas a terem um território lixo zero? Sim, por isso elas pagam. Então, de fazer o plano de logística reversa, que era um custo na mesa do cara, eu passei a dar um ensinamento que ele podia chamar quantas pessoas quisessem, e essas pessoas iam aderir ao programa dele voluntariamente e potencializar um projeto que esse cara já queria fazer. E por isso elas pagavam sim. Então a gente começou, né, saiu lá de quem estava no movimento voluntário da Semana Lixo Zero, escutando atentamente o que aquelas pessoas precisavam de respostas, criou os primeiros cursos. Esses primeiros cursos nos trouxeram um público extremamente qualificado, que demandaram programas. Dos 4 programas escritos no ano de 2019, 3 foram vendidos no primeiro ano, que foi em 2019. Só um deles ainda a gente está em 2020, né? Então, esse ano a gente estaria lançando ainda mais um programa. Então, assim, foi uma coisa de construção mesmo. O que a gente fez nesse meio tempo? Bom, uma das coisas que a gente quer dizer é que todo esse conhecimento que a gente teve em resíduos, em logística reversa, em sustentabilidade, hoje, que a gente está virando digital, a gente estudou também, agora eu estou investindo de novo em conhecimento, porque eu estou fazendo coisas que a gente nunca fez. Criando páginas de captura, funis de venda, várias coisas. Isso já nos deu um investimento até agora de aproximadamente pelo menos uns 5 mil reais. Para fazer essa virada. E o que aconteceu? Quando a gente entrou nessa jornada de entrar no digital, e daí é muito legal, porque eu sei que tem algumas pessoas que estão aqui nos seguindo que querem entrar nessa jornada do digital, eu comecei a estudar os vários métodos que tinham por aí.
E tem alguns que prometem, nossa, um dinheiro, uma grana preta, 100 mil reais em 7 dias. E a gente ficou super impressionado com aqueles métodos. Começou a ver as lives e estudar o método e nada daquilo fazia sentido pra gente. Até que a gente chegou numa escola chamada Isaóricos, da Isabelle Moreira. Que ela trouxe um olhar que fez todo sentido pra gente. De acordo com essa escola, como que a gente faz a nossa passagem para o digital? A gente passa a compartilhar todo o nosso conhecimento de graça na internet. A gente passa a ser uma empresa de infoprodutos. O que são infoprodutos? A gente passa a fazer cursos, mentorias, consultorias, grupos de desafios. A gente faz a oferta de produtos de recorrência, como comunidades e assinaturas. E nesses momentos que vocês têm um acesso premium à equipe da Passarga, vocês fazem uma atividade remunerada. Todo o resto do tempo a gente vai estar ensinando de graça na internet. Porque daí tem algumas coisas que a gente está aprendendo. Primeiro, não existe mais amadorismo. Se você não faz uma coisa de qualidade, meu amigo, seja na internet ou fora da internet, você está obsoleto. Então, a gente está aqui fazendo um conteúdo de qualidade que resolve um problema para o mundo, no caso, sustentabilidade, e querendo potencializar pessoas que fazem sustentabilidade, ou seja, ampliando a conexão delas com o resultado no mundo. Então, a gente tem certeza, por mais que a gente tenha feito tudo errado, a gente hoje tem aproximadamente umas 35 pessoas no nosso grupo de WhatsApp. O nosso lançamento acontece nessa semana aqui, mas a gente não se importa com isso, porque não é sobre vender, é sobre resolver alguma coisa para a sociedade. Isso não é só como mentalidade empreendedora, que já sim é necessário. Se você não resolve uma coisa para a sociedade, você está obsoleto como negócio. Mas, se você resolve alguma coisa para a sociedade com propósito, que é o que a gente faz, cara, você tem longa vida. Porque é uma coisa necessária. Hoje a gente até fez uma publicação que se você não viu, vai lá e dá uma olhadinha. Que o mundo não precisa de mais pessoas de sucesso. O mundo precisa de mais pessoas que sejam apaziguadoras, curativas, resolvedoras de problemas, integradoras e que essas pessoas tenham negócios de sucesso. Porque esses negócios provavelmente vão ter um propósito. E eles vão estar entregando alguma coisa que melhora a sociedade ou o seu entorno. E é isso que nos importa. Então, a gente está produzindo um conteúdo nesses 3 dias do Adelante que você não vai nos pagar nada. Aí você vai poder explorar a sua solução em sustentabilidade. Vai conseguir deixar de ter um discurso ecochato para virar o super-herói da sustentabilidade. Vai aprender a desvendar a cabeça dos seus pares e saber pelo que eles pagam por e fazer uma proposta mais assertiva se a sua proposta de sustentabilidade for uma iniciativa comercial. E, sinceramente, a gente é muito bom de negócios. Uma das coisas muito legal que aconteceu aqui é que quando a gente começou a explorar essa parte do digital, a gente começou a pensar quais são as coisas que a gente de fato pode colocar na roda. Então, vinha sustentabilidade, por questões óbvias, a gente tem um conhecimento técnico muito aprofundado em sustentabilidade. Vinha empreendedorismo e inovação, porque a gente aprendeu a extrair respostas instintivas das pessoas e essas facilitações dão um tom de inovação ao projeto que é realmente coisas que as pessoas não viram antes da Passarga, né? Aparecer por aqui. Então a gente, dentro desse conhecimento todo, a gente veio compartilhar toda essa parte. E por que a gente começou pelo empreendimento? Porque a gente viu que muitas pessoas que estão no mercado de sustentabilidade não têm essa mesma habilidade a qual eu fui formatada. Eu venho de um mercado de comércio exterior, com uma formação em administração, então eu tenho como formação uma gestora. Dentro do comércio exterior, as minhas especializações eram como gerente de projeto, metodologias de inovação, processamento de dados. Então, muitas dessas coisas me fizeram ter uma velocidade e um olhar que muitas das pessoas que eu vejo em sustentabilidade não têm. Então, parte desse conhecimento a gente está dando aqui de graça na internet para que essas pessoas que estão nesse cenário consigam despertar para a necessidade da formalidade do troço, do profissionalismo. Quando você entender como empacotar a sua solução, que nem o que eu estava contando. Bom, as pessoas não pagam por
uma gestão de resíduos, mas elas pagam por você ensinar. E quando você ensina, elas dão um jeito de fazer logística. Hoje, para quem quiser ir lá também ver no IGTV, eu estava documentando que eu estava levando meu lixo de carro por conta da metodologia lixo zero, onde a gente acumula o resíduo durante a pandemia, aprende sobre os nossos resíduos, várias coisas. Então, não tem a ver com... Tem a ver com a logística do resíduo em si, mas as pessoas pagam pelo conhecimento. Então, eu comecei a empacotar os produtos da Passárgada na forma de conhecimento. Um dos nossos cursos mais vendidos se chama Sustentabilidade do Eu Sozinho. Junto com ele tem um outro que se chama O que é ser lixo zero e por onde começar. Mas o mais polêmico, de verdade, se chama Todo lixo é um erro de design, porque ele chega já assim, ó, disruptivamente e fala o que as pessoas não estão acostumadas a ouvir. Então a gente transformando isso em conhecimento, a gente conseguiu perceber que a gente conseguia potencializar as pessoas. A gente conseguia passar o que estava na nossa cabecinha, a nossa forma de escolher, os critérios que são importantes para a gente ter uma sociedade mais justa e duradoura. E quando esse conhecimento todo era incorporado em outras pessoas, isso se potencializava em projetos das mais diferentes naturezas. A gente teve alunos que eram do jornalismo, a gente teve alunos da galera maker, a gente teve aluno da moda, a gente teve muito aluno empreendedor, a gente teve, eu poderia citar de inúmeros nichos de mercado que vieram para as aulas da Passárgada. Porque a propósito, deixa eu começar a fazer algumas reflexões, já que eu relaxei em relação a uma série de preocupações que eu estava tendo com esse lançamento digital. A primeira delas foi essa, já que essa é uma jornada de longo prazo, e a gente vai chegar aqui para ensinar vocês, a gente vai falar sobre tudo que é necessário. E daí aqui começa já esse questionamento. Você conhece alguma universidade, de algum curso de alguma universidade que aborda sustentabilidade ao longo de toda a jornada do curso? Não, né? E foi aí que a gente começou a perceber a importância da Passárgada no mercado. Às vezes os cursos que a gente dava eram muito mais importantes do que a gente tinha para fazer como negócio. Teve muita cadeira, tanto que a gente vai sempre ter cadeiras sociais nas nossas atividades para dar para aquelas pessoas que não podem pagar os nossos processos, todos pagos, tem uma cadeira social. Então, a gente começou a entender o que colocar na cabeça das pessoas de maneira assertiva para que elas pudessem ampliar seus resultados. E isso foi muito legal, porque isso trouxe muitos cases ao nosso canal. E essas pessoas... algumas decidiram voltar a implementar nos seus trabalhos, foi assim que a gente vendeu para a Justiça Federal, foi do Rio Grande do Sul, foi assim que a gente vendeu para o Instituto Unimed, foi assim que a gente vendeu para a Unimed, mais de uma unidade na realidade, para a Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul. Essas pessoas que vêm para os nossos cursos são pessoas que querem de fato transformar o mundo. Então, o que acontece? Quando a gente entrou nessa jornada, e aí eu acho importante mostrar que tudo foi sendo empacotado ao longo do caminho, e quando eu comecei tentando entregar plano de logística reversa, foi o primeiro balde de água fria. Ok, não deu certo. Aí eu vi que as pessoas queriam conhecimento, empacotamos em cursos, deu certo. Aí aquele conhecimento precisava ser mais aprofundado, empacotamos na forma de programas, deu certo. Esse ano que a gente ia explodir, que a gente estava fazendo as primeiras intervenções em cidades, como a cidade de São Paulo, esse ano a gente tinha planos de ir para o Rio de Janeiro, e em 2020, tudo cancelado por causa da pandemia, entrou esse novo desafio, que é o da internet. E isso está sendo muito legal, porque eu não sei se você já pensou em como empacotar a sua solução em sustentabilidade. Nós da Passárgada, a gente tem tanta vontade de ensinar as pessoas que um dos programas que a gente tem, um dos produtos, serviços que a gente oferece é um programa de rádio que a gente faz com a Jovem Pan, que se chama Sustentimes e que ele entrega no formato de pequenos drops, que são pequenas gotas de sustentabilidade do seu dia, o conteúdo que a gente acha relevante. Então aquilo nos dá o direito de fazer uma curadoria, de ensinar coisas importantes para as pessoas. Só que o que nos fez de fato ter a chance de entrar numa rádio tão legal quanto a Jovem Pan? O fato de a gente ter um pensamento autêntico, original e que fala de fato o que você quer ouvir, que nem aquilo que eu falei do curso. O curso não se chama Todo lixo é um erro de design. Se você quiser
depois dessa live aqui, eu vou deixar lá no Stories algum SoundCloud que é desse programa de rádio da Susan Times, para você ver como também, num conteúdo de 1 minuto 45 segundos, a gente consegue dar tanta informação que pira a cabeção do cara. E daí, por ser um conteúdo conciso, preciso e autêntico, a gente tem a chance de estar numa rádio tão relevante quanto a Jovem Pan. E isso vem dessa longa jornada de a gente entender que a gente tem a comunicação. Quem foi atrás da rádio foi primeiro a Rádio Mix, veio atrás da Passarga, a gente começou a fazer para eles esse conteúdo e depois foi negociado com a Jovem Pan. Então a gente entendeu que a gente tinha uma relevância para poder ser chamado para um órgão de comunicação que dissesse, cara, eu quero escutar o que você que tá falando aí, mas não sou só eu quero que os meus ouvintes tenham acesso a esse conteúdo aí. E daí a gente trabalha com patrocinadores, então eles vão lá, buscam os patrocinadores que dizem, ai, que legal, eu quero ter minha imagem associada com esse conteúdo, e é assim que funciona. Então, esses 3 dias do Adelante que a gente tá fazendo esse esquenta e que é o que eu vim contar hoje aqui, que é a nossa primeira passada digital nessa virada de jogo da minha vida, que começou tudo, né, com essas ações voluntárias, onde eu estava numa CLT de carteira assinada, numa multinacional, decidi trabalhar com sustentabilidade, passei por toda uma jornada de militância voluntária, aí decidi abrir uma consultoria que não deu certo, transformei isso em cursos que deu certo, daí fui potencializando essa entrega que eu vi que o mercado queria. Potencializei essa entrega de cursos e palestras no formato de programas e agora a gente está virando um canal de infoprodutos aqui na internet, onde a gente vai compartilhar tudo que a gente sabe. Sabe quem você vai ter de spoiler aqui? Você vai ter um pouquinho da nossa órbita de produtos. Porque quando a gente faz uma coisa de propósito, com propósito, a gente quer ter sucesso, mas eu, na cadeira aqui onde eu estou sentada, eu não quero ter um sucesso, eu, Fabiola. Eu quero que a minha ideia tenha sucesso. Porque a minha ideia melhora a sua ideia. E daí a gente precisa falar sobre algumas coisas. Por exemplo, você tem uma mentalidade de construção? O que você está fazendo durante a sua pandemia? Você está utilizando esse momento para pensar nesse seu negócio de propósito e entender como comunicar? Ao final de hoje, dessa live, eu vou deixar uma isca para você, que você vai poder me mandar na internet depois, no direct, me dizendo se você fez. Essa isca vai te ajudar não só a exercitar o que você pensa, mas vai te ajudar também a ter um exercício prático para ver se dá certo o que eu tô falando aqui. Porque o que a gente fez? A gente pegou uma coisa de propósito, né? Que faça alguma coisa por propósito, de propósito. É isso que a gente tá fazendo. Então a gente pegou, empacotou todo o conhecimento que a gente tem na gestão de resíduos para lixo zero, na forma de conhecimento. Transformou isso em cursos, programas de rádio e em consultorias. Essas consultorias que têm acontecido, elas têm potencializado o resultado de muitos empreendedores. Se você não viu, pode ir lá e pegar no nosso IGTV, série de lives para empreendedores em sustentabilidade. Você vai ver, semana passada a gente fez 5 lives com empreendedores diferentes, tá? Lá, 3 deles são clientes, 4 deles eu acho. 4 deles são clientes fortíssimos da Passarda. A gente isso nem chamou ainda clientes super fortes como a Insecta Shoes, mas ali teve a Revoada, teve a Bambu Ecofestas, teve a Saracura, onde a gente mostrou pessoas que, assim como eu, mudaram as suas histórias de vida. Eu era da CLT e hoje empreendo em sustentabilidade, tendo essa escola de sustentabilidade. As meninas da Revoada, elas são designers e decidiram transformar do nicho o seu luxo, né? Criando produtos de alta qualidade a partir de sombrinhas e câmaras de pneu. A Saracura é uma história de uma menina que é uma arquiteta que decidiu abrir uma fábrica de fraldas ecológicas. E depois ainda teve a história da Bambu Ecofestas, que é uma menina que é uma dentista pediátrica que abriu as Ecofestas. Então a gente trouxe essas 5 lives de empreendedores para você ver que é possível trazer a sua
história para dentro da sustentabilidade de maneira perene, eficaz e rentável. Para isso, você tem que, primeiro, descobrir o que a sua solução entrega para a sociedade, que tipo de coisa você resolve. Segundo, identificar quais são os valores que tem nessa sua entrega, que são os valores pelo qual o seu cliente paga por. Como eu já mencionei antes nessa live, um cara não paga por uma gestão de resíduos especial, mas ele paga por treinar outras pessoas a pôr o seu nicho no lugar certo. Então, eu vou empacotar o meu conhecimento ou a minha solução no formato pelo qual o meu cliente paga por. E isso a gente vai ensinar vocês a fazerem nesses 3 dias do Adelante. Coisas importantes para você se você pensa em empreendedor, em empreender de maneira geral. Isso não serve só para sustentabilidade, mas aqui a gente está falando mais para o pessoal da sustentabilidade. Primeiro, ter medo é não ter a fé, é não acreditar que vai acontecer. Se você acredita que você tem uma solução e que isso pode melhorar o seu entorno, vai com medo mesmo. Porque daí você vai ter estratégia. Uma vez que você está ali inserido, você vai conseguir desenvolver uma estratégia para ampliar os seus resultados. A segunda coisa é ter essa mentalidade empreendedora. A mentalidade empreendedora ela é construtiva, ela é persistente, ela é inovadora, ela é envolvente. Então, né, por exemplo, você está aqui, se você acha que está tendo algum propósito esse conteúdo, chama aquele seu amigo empreendedor eco. Chama ele para ele desenvolver contigo, hackeie os melhores pensamentos, ou o que a gente chama de modele. Você pega o cara que dá certo, vê tudo que ele está querendo te ensinar e atalha o seu resultado. Nisso a gente até, né, te orienta a ter tutores, mentores, conselheiros. Você pode pegar, se você está recém começando, você não consegue pagar alguém que pode te atalhar de uma maneira, que já conhece o mercado de uma maneira profissional, pega alguma pessoa que você acha que apoia o seu projeto e transforma essa pessoa em um conselheiro. Aí quando você quiser tomar uma decisão estratégica, que você não tem ninguém para pensar junto com você, porque às vezes empreender é um pouco solitário, você chama essa pessoa que você acha que é um conselheiro, que pode ser construtiva na sua decisão e pede uma opinião. Mas quando você começar a ser mais assertivo e ter melhores resultados, chame pessoas profissionais, tenha mentores, tenha tutores, tenha grupos para você ir tendo também esse compromisso de compartilhar as suas conquistas. Isso são algumas coisas que a gente percebe, né, que foram muito importantes nessa virada de jogo da minha vida. Então, eu pegando aqui minha colinha para ver. Ah, sim, aqui tem mais uma coisa. Se você quer empreender, meu amigo, você tem que fazer as pazes com o dinheiro. Porque muitas pessoas dizem assim, tem medo de empreender por várias razões. E quando, uma das coisas que muitas pessoas me dizem, quando me chamam aqui, dizem, mas eu quero ter melhores resultados, mas eu não sei precificar. Para você empreender, você precisa fazer as pazes do dinheiro, porque valor é diferente de preço. Preço é algo que você vai calcular baseado nos seus custos. Esse é o preço que você pode atribuir para o seu produto. Mas valor é o que as pessoas pagam por. Então, às vezes você vai ter que empacotar de uma maneira que as pessoas vão dar valor para a sua solução. E daí sim, você vai, que nem é o que a gente faz na rádio. Eu empacoto a informação de uma maneira que eu consigo buscar um patrocinador para pagar por aquela informação. Então, você tem que saber a diferença entre preço e valor. E você tem que valorizar o seu serviço. Se você não valorizar o seu serviço, se você não valorizar a sua oferta, ninguém vai fazer isso por você. Então, para os que empreendem profissionalmente, primeiro senta e põe o custo. Você viu que eu comecei essa live aqui contando, inclusive, quanto eu investi em conhecimento formal na minha faculdade, nos meus MBAs. Falei, assim, brevemente quanto eu investi em cursos de logística reversa. Abri um pouquinho dos números do quanto eu estou investindo agora em conhecimento digital. E, sinceramente, a melhor coisa que eu tenho para gastar o meu dinheiro é em conhecimento, porque isso é investimento. E quando a gente está falando de preço e valor, eu também quero separar custo de investimento. Custo é aquilo que você paga, que é essencial para o seu negócio continuar funcionando. Se você não pagar a luz, você não vai ter internet e o negócio não vai funcionar. Se você não pagar a internet, Então, essas coisas são um custo. Investimento, esse valor que eu falei aqui, que eu já investi num curso digital,
valor que eu pretendo receber de volta. Porque eu tenho certeza de que essa nossa jornada aqui, ela tá irreversível. Eu tenho adorado tanto, eu poderia assim, ó, hoje eu pensei em 1000 coisas, porque eu ia contar sobre essa minha passagem pro digital. Eu queria mostrar minhas gavetas de estudo, eu queria mostrar meu armário de resíduos, eu queria mostrar as coisas que as pessoas aproveitam. Se vocês conhecessem, até vou fazer assim, ó, uma jornada bem breve, assim, para vocês entenderem o que eu tô querendo falar. Aqui, por exemplo, hoje eu passei, né, por os nossos conhecimentos, os passos de logística reversa. Essa pastinha aqui, por exemplo, ela é só de certificados. Eu fiquei olhando todas as coisas que eu aprendi para chegar aqui aonde eu tô com vocês. Aqui, ó, onde eu tô passando, aqui ó, tá o nosso quadro de trabalho, aqui tá onde eu trabalho com meus computadores e aqui, ó, tem um armário total voltado para a gestão de resíduos das coisas, os livros, as coisas que a gente usa e materiais que, ó, tá ali caixinha de fósforo, tudo, são coisas que a gente acaba levando para outras pessoas usarem nas nossas dinâmicas, nos nossos cursos, ficando uma coisa muito interessante, uma coisa viva. A gente não fala só sobre lixo, a gente vive essa realidade. E agora que a gente entrou agora nessa área digital, eu nem tô oferecendo as coisas que eu mais sei, que são a gestão de resíduos. Eu comecei com empreendedores porque a gente quer potencializar vocês e transformar vocês em resultados, trazendo melhores resultados para vocês. Todo esse conteúdo que a gente vai dar agora no Adelante durante 3 dias de graça é um conteúdo que eu poderia estar cobrando, porque ele faria parte da nossa órbita de produtos. Mas não fez sentido pra gente, porque a gente quer que você primeiro veja o conteúdo de valor que a Passárgada pode oferecer para você. Se você entender que o que você está aprendendo de graça, e isso é uma dica para a internet, porque agora vem a pergunta, você está flodado de informação? Quantas lives estão acontecendo agora na sua timeline? Quantos posts, quantas horas você passou? Até tem gente que se dá a meta, né, de ficar 2 horas só no Instagram. Mas hoje o Instagram virou, né, o lugar onde você pega a receita, onde você vê a moda, onde você assiste um vídeo, onde você vê seus amigos. Tem muita gente que não tá nem conseguindo cumprir essa meta. Muito da minha galera, que é a galera da sustentabilidade, faz um detox digital. E tá tudo bem. Nós aqui dentro da Passárgada, a gente também, né, tava muito assustado, eu já achei que o nosso conteúdo não tava à altura, que não ia dar tempo, que eu ia estar exausta demais, até que eu relaxei. Eu relaxei porque eu entendi que o que tá aqui veio para ficar. A gente tá flodado de conteúdo, mas poucos, e eu tô assistindo muita coisa, poucos canais, assim como esse canal que a gente quer construir para vocês, vai dar um conteúdo que você aprende sobre sustentabilidade, aprende a aplicar para o seu negócio e tem melhores resultados, assim, o tempo todo. Eu falei que eu ia dar um spoiler sobre os produtos que a gente vai fazer aqui. A gente começou com o nosso produto mais difícil, que é para empreendedores em sustentabilidade. Esse cara já tá ali imerso em um monte de coisa. Eu vi que tem muitos dos nossos amigos e parceiros que nem estão no Instagram e tá tudo bem. Mas a gente começou com esses caras para eles potencializarem. Só que depois, olha que legal, vai vir assim, ó. Vai vir conteúdo voltado para ser o personal trainer, te transformando como se a gente fosse teu personal trainer em sustentabilidade. Já pensou? Eu vou olhar, vou fazer um questionário. Pensa que nem o personal. Você vai querer ficar com a barriga durinha, popô, fazer coxa, o que você quer? Eu vou fazer exatamente isso, vou fazer um diagnóstico. O que você quer? Você quer diminuir o lixo? Você quer virar vegano? Você quer melhorar sua mobilidade? E daí você vai poder passar por sessões de personal trainer em sustentabilidade para melhorar seus resultados. Depois disso ainda a gente vai no final do ano provavelmente abrir uma mentoria. A primeira mentoria em grupo da Passárgada. Então, agora vai ser assim, ó, uma enxurrada. A gente tem, inclusive, o nosso conteúdo com a maior demanda reprimida, que todo mundo me dizia. Vai entrar na internet com o quê? Vai entrar com o que você tem de demanda reprimida. O que é uma demanda reprimida? É aquilo que se você botar na internet, as pessoas vendem fácil. O nosso demanda reprimida é num curso chamado Todo Lixo é um Erro de Design. E nem foi por ali que eu comecei. Eu não comecei por ali porque eu queria primeiro mostrar aqui que a gente veio. Mostrar que a gente quer ajudar outras pessoas a fazerem sustentabilidade. E quando vocês tiverem melhores resultados, as pessoas já vão confiar no nosso trabalho e vão poder se entregar muito mais plenamente, já vendo o que a gente veio, já vendo o que a gente é capaz e o que a gente fez com você. Então, a gente está nos minutos finais da nossa live. Eu vou pegar aqui. Eu deixei, eu acho que a gente precisa às vezes de pequenas conquistas imediatas.
Então, se você ficou até o final dessa live aqui, eu vou deixar um teminha de casa para você fazer, para você pensar exatamente o que você precisa para virar o jogo da sua vida. Então, senta, né, e escreve quais são os valores que te conectam com sustentabilidade. Provavelmente, se você está nessa live aqui, você deve estar querendo levar a sustentabilidade para mais pessoas, porque essa pelo menos foi a nossa chamada. Se você está querendo levar sustentabilidade para mais pessoas, eu quero que você também escreva, além das 5 características que te conectam com sustentabilidade, quais são as coisas que te conectam com aquela causa que você quer levar para mais pessoas. E junta essas coisas. Vê que tem algumas características, algumas motivações que vão ser em comum. E faz um post sobre isso na sua iniciativa. Se você fizer um post contando, falando que nem, sei lá, a gente vai deixar um exemplo aqui, um post que eu digo assim, enquanto o lixo for tratado como lixo, ele vai ser um problema. Quando ele for tratado como lixo zero, ele vai ser uma solução. Isso é um valor importante para mim, é um valor importante para a minha empresa e é algo que conectou muitas pessoas, porque é um dos posts mais curtidos que a gente tem. Então, pega um valor que te conecta com sustentabilidade. Pega um valor que conecta a sua causa com o seu maior propósito e faz um post que junte essas duas coisas. Depois nos conta aqui o que aconteceu. Porque se tiver feito algum agito na sua timeline, é porque a gente está te dando o caminho certo. Então, com gratidão, a gente encerra essa live, contando que é sim possível viver de sustentabilidade. A gente quer que você tenha... Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa, né, que a gente quer dizer pra vocês. Ai, use o seu tempo. Eu quero dizer uma última coisa. Para fazer essa passagem pro digital, além de lembrar de vocês que poderiam ter muito melhores resultados, que tá sendo muito legal realmente essa passagem, porque eu nem abri ainda as vagas da mentoria e eu já tenho um inscrito que tá ali tem disponível, né, a lista de espera para a mentoria da Passárgada, ela que deve abrir lá no fim do ano, já tá disponível o Linktree, a gente já tem pessoas inscritas, então eu nem abri isso, então não é por vender que a gente tá aqui, senão a gente estaria fazendo um 6 em 7. A gente tá aqui para melhorar os resultados no mundo com sustentabilidade. A gente escolheu o Instagram porque é o canal mais digitado. E a pergunta que me fez foi: será que vale a pena eu dedicar um ano e meio da minha vida para ter liberdade financeira, geográfica e emocional? E eu acho que sim. E eu acho que isso pode ser um bom caminho, não só para mim, como um ótimo caminho para você. Então, pensa que se você também não é muito do digital, mas acha que pode levar outras pessoas... Se você acha que você pode se dedicar, mas assim, se dedicar é abrir mão um pouco da minha vida pessoal, eu tô aprendendo coisas, eu tô passando noite sem dormir, eu tô assim, enlouquecendo pra fazer um conteúdo. Ontem era 1 da manhã, eu tava testando a transmissão online pra ver se ia dar certo comigo mesmo em outro computador, porque vocês são importantes pra nós. Não interessa se eu vou ter 1, 2 ou 5 pessoas no curso que a gente vai dar no Adelante. Essas pessoas que estiverem no nosso curso vão, se estiverem comprometidas em levar a solução de sustentabilidade, vão conseguir transformar essa solução num objeto de desejo. Agregar mais pessoas a esse movimento e depois a gente quer que vocês nos contem tudo isso. Então, lembra de chamar outras pessoas, chama lá... Entra no grupo de WhatsApp. No grupo de WhatsApp ainda tô abrindo a barbada de um grupo secreto da Passárgada que a gente tem num canal de conteúdo profundo. Então é o momento de você estar ali participando, chamando seu amigo Eco e iniciando essa jornada com a gente. Agora é Lifelong Journey. A gente quer ver vocês por aqui e mandem suas perguntas, compartilhem o que vocês precisam, porque a gente vai ensinar tudo que a gente pode e sabe. Namastê e aloha são as palavras com quais eu gosto de me despedir, num sentimento de paz. Até mais ver, amanhã é fora do Instagram. Lembra que é num link privado. Pega na nossa bio, entra no Linktree, entra no grupo de WhatsApp de avisos que a gente vai distribuir o link do Adelante. Para depois do Adelante, que são esses 3 dias de curso de graça para você transformar a sua solução em sustentabilidade,
você ter acesso a um acesso premium à equipe da Passarda, porque tudo que a gente ensinou é de graça. Se você ainda quer ser pego pela mão e aplicar na sua iniciativa, a gente vai te ajudar numa cursoria, que vai ser um curso com consultoria, que vai ser o produto que a gente vai dar acesso ao final do Adelante. Então é isso aí. Obrigada, gente. Divulga e parabéns por estar interessado e dedicando o seu tempo à sustentabilidade. É o que a gente pode dizer nesse encerramento. Tchau, tchau!